Oi, eu sou o Roberto e eu resolvi gravar outro vídeo pra postar aqui. Por quê? Houveram algumas perguntas no outro vídeo, inclusive já passou de 10 mil visualizações, então se você assistiu aquele vídeo e tá assistindo esse agora, obrigado. Eu nunca imaginei que tivesse tantas visualizações assim. Na verdade, o meu pensamento um pouco sobre aquilo que eu falei lá, não que mudou, mas eu acho que já amadureceu bastante. Eu estava no começo do curso quando eu gravei aquele vídeo, então muita coisa já mudou na minha cabeça. Mas enfim, se você assistiu aquele vídeo, tenha isso em mente, que é um acadêmico do início do curso falando sobre determinados assuntos, tentando falar sobre certas coisas, tá? Ok? Bom, e daí naquele vídeo fizeram alguns comentários que eu achei bem interessante eu falar sobre um pouquinho. E aproveitando a quarentena, eu acho que é legal pra gente discutir sobre isso. Que é importante salientar isso, que as coisas que eu falo são coisas pra gente discutir. São só alguns pontos dentro dessas temáticas que eu vou falar agora. Eu vou responder 10 perguntas, na verdade. E pra gente discutir sobre o que vocês acham, o meu ponto de vista, a gente vai falando aí nos comentários, ok? Houveram algumas perguntas, todas as perguntas eu respondi no vídeo mesmo, mas essas duas eu achei bem interessante eu falar. A primeira fala sobre o que eu entendi foi sobre as matérias, sobre o que a gente estuda. Eu falei basicamente um pouco sobre isso no outro vídeo, inclusive se você quiser assistir, eu acho que deve estar por algum lugar aqui. Mas a gente estuda basicamente 3 eixos de disciplinas: ciências da saúde, ciência de terapia ocupacional e ciências humanas. Dentro da ciência da saúde, a gente estuda o que qualquer profissional da área da saúde estuda, que é anatomia, fisiologia, histologia, epidemiologia, fisiopatologia, patologia, farmacologia. Então tudo isso a gente estuda. Aonde eu estudo é um pouco diferente porque a gente tem um núcleo de morfo. Então lá a gente estuda ao mesmo tempo anatomia, fisiologia e histologia. E aí com o tempo, né, são 3, na minha época eram 3 módulos. Então em cada módulo, nos 2 primeiros módulos a gente estudou anatomia, histologia e fisiologia, e no terceiro a gente estudou fisiopatologia e farmacologia. Só que também tem outras disciplinas já dentro, propriamente, da terapia ocupacional, que são as clínicas. Então dentro das clínicas a gente tanto tem a parte prática, que a gente vai para atender, quanto a parte teórica. E eu acho, das clínicas, só teve uma clínica que foi um TO que deu aula pra gente. As outras clínicas, todos os professores eram médicos. Então a gente estuda ortopedia, cardiologia, oncologia, neurologia, pediatria. Tem um módulo só de pediatria, foi bem interessante. E então é basicamente isso que a gente estuda sobre a área da saúde, que é o que todo mundo estuda basicamente, né? E voltado já, no decorrer do curso, voltado para a terapia ocupacional. Dentro das ciências de terapia ocupacional, a gente começa com, na minha época também, que já mudou o currículo, a gente começava estudando atividade humana, e aí a gente ia evoluindo. Uma disciplina que é bem característica, não só na UEPA, mas em todas as universidades que eu dei uma olhadinha no currículo, é sobre a ART, que é o Laboratório de Atividades e Recursos Humanos. Não. ART. Não é isso que significa. É Atividades e Recursos Terapêuticos. Recursos Humanos. É Laboratório de Atividades e Recursos Terapêuticos. Lá é legal que a gente começa a estudar. Eu estudei por exemplo, esse ART era dentro de atividade humana para mim. Eu não tinha uma disciplina específica de ART. Era dentro de atividade humana. Eu tive 3 atividades humanas, então a gente estudou bastante. E aí dentro disso a gente estuda tanto a atividade humana propriamente dito, a gente começa estudando os conceitos e tal, a parte mais epistemológica, né, a evolução do pensamento dentro da terapia ocupacional, como surgiu, para onde vai, para onde foi, como é que tá agora. Na minha época ainda estava um pouco na transição de atividade humana para ocupação humana, então a gente estava nesse diálogo, né, nessa discussão sobre o que é um, o que é o outro, se os dois se complementam ou não. E daí a gente vai evoluindo. E tem também no meu o laboratório de psicomotricidade, né, ou motricidade humana, que a gente já vê mais a parte mais corporal, né. Aí vão ser introduzidos os teóricos, as partes mais científicas da corporeidade, os corporalistas, e como isso afeta a saúde ocupacional
no geral, se a gente for falar assim, né? Obviamente que eu tô falando muito superficialmente, tá? E daí a gente estuda também a parte de análise de atividade, ah, métodos e técnicas, metodologia da terapia ocupacional, estuda a parte de tecnologia assistiva, e é basicamente isso. Assim, a parte mais teórica que eu tô falando. Fora isso, todo semestre, a partir do terceiro período, a gente tem clínica, né? A prática, a gente começa desde o primeiro semestre, a gente tem uma disciplina chamada prática, que a gente, no começo, né, começa a observar, e a partir do terceiro semestre a gente já começa a atender, tanto na prática quanto na clínica. Então, muita coisa que a gente aprende enquanto, tanto parte teórica quanto prática, está dentro desses dois núcleos, que é de prática e de clínica, que são dentro das ciências da terapia ocupacional. Isso no meu curso, né? Eu não sei como se diferencia nos outros. Então é basicamente isso que a gente vê em terapia ocupacional, né? Daí tem as ciências humanas, que elas ficam mais concentradas no início do curso, que é quando a gente estuda psicologia, sociologia, filosofia, e a gente vê isso de uma maneira geral para dar maior embasamento, né? Pra gente entender mais lá na frente outras coisas, mas de maneira mais aprofundada, ok? Então, basicamente a gente estuda isso. Eu acho que ficou um pouco mais superficial no outro vídeo. Eu posso falar um pouquinho mais só sobre isso, porque isso são muitas disciplinas, então são muitos assuntos. A outra pergunta que falaram foi sobre os materiais, sobre os gastos, né? Se a gente gasta muito no curso. Isso é muito relativo, né? Por exemplo, vou dividir em materiais, por exemplo, de estudo. Digamos que a gente tem duas formas de estudar, nos livros e nos artigos. Os livros, geralmente os livros mais clássicos, tanto de histologia e anatomia, que são os que a gente mais estuda no começo do curso, eles são muito caros. Mas eles também têm, geralmente, nas bibliotecas. Hoje em dia já tem faculdades particulares que disponibilizam essa biblioteca virtual. Então tu não precisa nem ir lá pegar o livro e folhear, tu consegue acessar ela por casa. Inclusive, tem esse livro aqui, ó, que é muito usado no começo em fisiologia, que é o Tratado de Fisiologia Médica. Esse aqui é a 12ª edição, já saiu uma depois dessa aqui, mas esse aqui eu comprei quando eu estava no primeiro ano. Me ajuda muito até hoje, porque ele é, tipo, ele tem tudo sobre fisiologia, fisiopatologia, tudo um pouco, né? Então me ajuda muito quando eu tô precisando de uma coisa mais rápida, eu já tenho onde achar. Mas tem também o Sobota, que é muito conhecido, que é o de anatomia. Tem o Netter também, que é de anatomia, que é muito conhecido. Tem o que a gente chama de Junqueira, mas eu não lembro o nome dele, seja, deve ter um nome, o livro, né? Eu acho que é histologia básica, alguma coisa assim, mas a gente chama de Junqueira, que é o de histologia. E tem outros livros, né? Que aí depende se tu vai estudar fisiopatologia em neuro, tu vai para o livro de neuro. Se tu vai estudar fisiopatologia em ortopedia, tá para o livro de ortopedia. Se tu vai estudar fisiopatologia em cardiologia, tá para o livro de cardiologia. E geralmente todos esses livros têm na biblioteca porque eles são muito caros, então não tem como tu comprar cada vez que tu for estudar uma coisa, comprar o livro, né? Porque a não ser que tu tenha muito dinheiro. Aí tu compra. Enfim. E também tu pode tirar cópia dos livros, né? Tem gente que gosta muito de estudar no livro mesmo, e os livros de terapia ocupacional são muito caros. Assim, são muito caros. E tem coisas que a gente não acha nos artigos, né? De terapia ocupacional. Então a gente precisa lá olhar os livros. A minha, onde eu estudo, na UEPA, a biblioteca tem bastante desses livros. Só que, por exemplo, são 5 anos, né, para se formar. Então são 5 turmas que estão estudando ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente chega lá, geralmente quem usa mais os livros são o primeiro e segundo ano, porque eles têm tutoria, né? Então é uma coisa bem louca. Então geralmente eles usam mais esses livros de terapia ocupacional, né? Então geralmente quando abre a tutoria deles, quando a gente vai procurar não temos nenhum livro lá. Que era a mesma coisa na gente, né? Quando a gente saía do tutoria, a gente ia correndo para a biblioteca para pegar os livros. Então isso é um pouco ruim, mas a gente consegue de certa forma ter acesso aos livros sim, porque tem épocas que ninguém pega. Por exemplo, agora no início do ano, quando a gente já estava em aula, eu fui na biblioteca e tava lá todos os livros. Então, pra mim é mais tranquilo, eu acho, não tem a necessidade de tu comprar o livro nesse momento da faculdade. Mas tu pode tirar cópia, né? São livros grandes, dá pra tu tirando por capítulos do que tu gosta. Eu, inclusive, já fiz isso de alguns. Existem já alguns que eu já vi digitalizados, né? Que eles divulgam, compartilham em alguns grupos. Então é legal também vocês entrarem nesses grupos mais gerais, não de turma em si, mas mais gerais opções, que às vezes eles compartilham alguns livros lá. Inclusive um dia desse eu recebi um livro, uma amiga me mandou um livro de terapia da mão.
que tem na biblioteca o livro, mas aí ela conseguiu num desses grupos e ela me encaminhou. Então é uma dica também. E ficar procurando na internet. Só não entre em qualquer site prometendo que vai baixar o livro, porque geralmente esses sites são vírus, então não é legal, tá? Daí a outra modalidade, digamos assim, são os artigos. E geralmente os artigos, eles estão em sites, nos periódicos indexados, que a gente chama, né, eletrônicos. Grande parte desses periódicos são gratuitos, então a gente consegue acessar eles facilmente. Os de terapia ocupacional, eu acho que todos brasileiros são gratuitos, então todos a gente consegue acessar sem pagar nada. Os internacionais, todos são pagos, pelo menos os que eu conheço, né? Revista britânica, revista americana, todos são pagos. Então, existem alguns artigos que são gratuitos, né? Tu consegue acessar gratuitamente, mas a maioria, os mais legais, são pagos. Então, talvez seja um investimento, pagar a anuidade, se tu consome muito esse tipo de material. Mas existe também um site chamado Science Hub, se vocês não conhecem, então joga aí no Google Science Hub, que vocês conseguem baixar esses livros por lá, esses artigos por lá também, esses artigos pagos. Mas a gente tem acesso a muitos artigos em português, tem, digamos assim, brasileiros têm duas grandes revistas de terapia ocupacional, que é a revista da Universidade de São Paulo, só que a revista da Universidade de São Paulo não publica desde 2018, então tá um pouco defasado, né, mas ela tem um bom qualis, digamos assim, e a revista que agora é Cadernos Brasileiros, né, que antes era a revista Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, agora é Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional. As duas são abertas, as duas a gente consegue acessar todos os artigos. A UFSCar está publicando normalmente. E tem também uma revista que está começando a ficar mais interessante, o qualis dela, no sentido de insumo mesmo de publicação, é a Revisbrato, que eles estão começando a publicar coisas bem legais, bem interessantes, pesquisa mesmo, sabe, né, mais tanto relatos, essas coisas, pesquisa mesmo. Então, e é gratuito também, então dá para estar acessando, e a gente encontra lá basicamente, né, no início do curso, a gente vai muito, para quem tem tutoria, né, quem é método PBL, sabe que no começo a gente precisa muito de artigo para levar para tutoria, para a gente conseguir discutir os casos clínicos. Então, a gente fica meio perdido no começo, né, quando a gente não acha um artigo que fala daquele assunto, mas geralmente em uma dessas revistas a gente acha. Eu gosto muito da revista britânica, né, em ortopedia como eu gosto muito de ortopedia, então é o lugar que eu mais acho artigos sobre ortopedia e terapia ocupacional na revista britânica. Então é que eu gosto muito, então dá pra dar uma olhada nos artigos, você vê os artigos, e se tu achar interessante, talvez tu até assine a revista. Tudo isso que eu tô falando aí são, né, a maioria são gratuitos, então tu não gasta, a não ser que tu queira imprimir os artigos, aí tu vai gastar com impressão. Então basicamente com material pra estudar, eu acho que a gente não gasta muito, a não ser que tu queira comprar um livro, fazer um investimento maior, mas aí já não é tanta demanda do curso, é uma coisa que tu quer fazer, ok? Outra coisa são recursos terapêuticos, né? Que aí no terceiro período, basicamente, a gente começa a atender e a gente começa a ter que gastar com recurso terapêutico. Tem gente que é bem criativo e consegue criar algumas coisas, né, com coisas que já tem. Eu não sou esse tipo de pessoa, então eu geralmente quando eu preciso de alguma coisa, se eu preciso de uma bola, eu vou comprar bola. Se eu preciso de fita, eu vou comprar fita. Mas aí é muito da criatividade também, do que é necessário para o teu atendimento, né, e de tu conseguir fazer ou não ou comprar mesmo. Tem coisas que geralmente todo mundo usa, que é lápis de cor, essas coisas, né, é bom sempre a gente ter, mas aí tu comprar uma vez, tu não vai ficar comprando muitos, né, uma vez por ano, por exemplo, uma vez por semestre, e não é tão caro. Não gasta tanto com isso. Daí, com o passar do tempo, a gente vai tendo que aprimorar mais esses recursos, né, ter que investir um pouquinho mais de dinheiro nisso. Só que, mais uma vez, depende muito da tua aptidão para fazer o recurso ou tu comprar logo ele pronto. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu tenho hoje, né? Estou no 4º ano. Então, coisas que eu estou usando hoje enquanto recurso terapêutico. Por exemplo, esse aqui é uma liga. Esse aqui é a liga média, então ela tem uma resistência e é legal pra gente fazer algumas atividades, né? Isso aqui eu uso mais na parte de reabilitação física e ortopedia. Então, não é tão caro um recurso desse e dura quase que pra sempre, né? Se tu souber tal, usar. Não é tão caro.
Outra coisa que eu tô usando bastante é isso aqui, que é o... não vai dar pra ver. É o Therapeut, que é uma massa de silicone. Eu não vou tirar daqui, porque minha mão tá suja. Mas é uma massa de silicone que ela tem uma resistência. E a resistência, ela vai mudando de acordo com a cor. Esse aqui já é caro, já é um pouquinho mais caro, porque não vende no Brasil, assim, né? Então, não é produzido no Brasil, então ele é importado e as pessoas vendem. Então esse aqui é um pouquinho mais caro. Mas a liga é mais barata. Isso aqui é uma coisa que eu tô apaixonado. Eu não vou tirar, porque eu vou tocar não, tá sujo. Que é bandagem terapêutica. A diferença é que isso aqui, pra te usar, tu tem que fazer o curso, né? O ideal, na verdade. O ideal pra te usar isso aqui é tu fazer o curso, porque tu precisa saber algumas coisas sobre a aplicação em si. E hoje tem muito curso de bandagem no Brasil, tem a Cláudia, né? Que é assim, ó. Não vou tocar. Que aí é bem interessante. Esse aqui também é um pouquinho mais caro, mas não tão caro quanto a massa. Ele é bem mais em conta. E aí, tem outro tipo de recurso. E esse aqui é um recurso que eu mesmo fiz, que é um diário de hábitos e rotina ocupacional. É bem simples, né? Obviamente a gente vai com... É bem simples, mas o que é ele? É um diário. Então, eu usei esse aqui pra reabilitação da mão, né? A gente estava atendendo reabilitação da mão. E pra estimular os exercícios, né? Então, pra gente conseguir inserir os hábitos na rotina ocupacional. Então, tanto os hábitos que eram próprios do tratamento, né? Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque senão vai ficar enorme. Mas é bem legal. E isso aqui, eu fiz no computador e imprimi. Então, tu não gasta, dependendo de quanto é a impressão perto do tocado, tu não gasta nem R$2 fazendo isso aqui. Tu usa tinta, dependendo da demanda do teu paciente, né? Tu pode usar tinta, daí tu já vai gastar um pouquinho mais. E é basicamente isso. Era basicamente isso que eu queria falar um pouco sobre as disciplinas e sobre os gastos. Então, é isso. Talvez eu faça outro vídeo falando sobre outras coisas que perguntaram lá, que eu acho legal a gente discutir também, mas eu acho que por hoje é isso, não o vídeo vai ficar muito longo. Tá bom? Tchau.